Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 6 de setembro, nós faremos a leitura no livro de 2 Crônicas, do capítulo 20 ao 22. Então, vamos para a leitura. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Passado um tempo, os moabitas, os amonitas e os meunitas se uniram para lutar contra Josafá. Ele recebeu esta informação. Há um enorme exército se aproximando, vindo do outro lado do mar morto para atacá-lo. Não temos tempo a perder. Eles já estão em Hazazon Tamar, o oásis de Engedi. Assustado, Josafá orou. Buscou a ajuda do Eterno e decretou um jejum nacional. Todo o povo, de todas as cidades de Judá, se uniu para pedir a ajuda do Eterno. Diante da assembleia do povo de Judá e de Jerusalém, no templo do Eterno, na frente do pátio novo, Josafá orou assim: Ó Eterno, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu e o soberano sobre todos os reinos? Tu és forte e poderoso, ninguém tem a menor chance diante do teu poder. Tu mesmo expulsaste os moradores dessa terra, quando trouxeste o teu povo e entregaste a terra deles a Israel, os descendentes do teu amigo Abraão. Eles habitaram nessa terra e construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: quando acontecer alguma desgraça, como guerra, enchente, epidemia ou fome, entraremos no templo, pois sabemos que estás pessoalmente presente nele, e clamaremos em meio ao sofrimento e à angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Pois é o que está acontecendo agora. Os amonitas, os moabitas e os moradores do monte Seir estão nos ameaçando. Quando o teu povo Israel veio do Egito, não permitiste que ele entrasse no território deles. Nós contornamos a terra deles e não os atacamos. Agora eles estão vindo para nos expulsar da terra que tu nos deste. Ó Deus, não irás fazer nada? Não temos força para enfrentar esse enorme bando de vândalos que vão chegando dispostos a tudo. Não sabemos o que fazer, por isso recorremos a ti. Todos os moradores de Judá estavam ali, com mulheres e filhos, até as crianças de colo, todos atentos diante do Eterno. Então, Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Matanias, levita da descendência de Asaf, movido pelo Espírito do Eterno, falou à congregação. Ouçam todos vocês de Judá, todos os moradores de Jerusalém, e você, rei Josafá. Assim diz o Eterno: não fiquem com medo, não se preocupem com esses vândalos, esta guerra é de Deus, não de vocês. Amanhã vocês irão atrás deles, já que estão subindo a encosta de Ziz. Vocês o encontrarão no fim do vale, nas proximidades do deserto de Jeruel. Mas nem terão o trabalho de erguer as mãos para lutar. Apenas fiquem ali, parados, ó Judá, ó Jerusalém. Vocês verão o livramento do Eterno. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Eterno estará com vocês. Então Josafá se ajoelhou e prostrou-se com o rosto em terra. Todos os moradores de Judá e de Jerusalém também se prostraram e adoraram ao Eterno. Os levitas, tanto os coatitas quanto os coreitas, ficaram de pé para louvar ao Eterno, o Deus de Israel, um louvor cantando em voz alta. No dia seguinte, todos se levantaram cedo, preparados para marchar até o deserto de Tecoa. Na hora de sair, Josafá pôs-se de pé e disse: ouçam Judá e Jerusalém, prestem atenção no que eu vou dizer. Confiem no Eterno, o seu Deus, e não serão derrotados. Acreditem também em seus profetas e terão vitória. Depois de conversar com o povo, Josafá formou um coro para louvar ao Eterno. Com vestimenta litúrgica, eles marcharam à frente das tropas cantando: deem graças ao Eterno, o seu amor leal não tem fim. Assim que começaram a cantar louvores,
o Eterno armou uma emboscada contra os amonitas, os moabitas e os moradores do monte Seir, que tinham vindo atacar Judá, e eles foram todos derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram por engano os moradores de monte Seir e os massacraram. Depois, na confusão, atacaram uns aos outros, matando-se a si mesmos. Quando Judá subiu a colina para observar os vândalos no deserto, viram cadáveres espalhados por toda parte. Não havia um único sobrevivente. Josafá e o povo foram saquear os cadáveres e encontraram mais coisas do que conseguiam carregar: equipamentos, roupas e objetos de valor. Eles levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no Vale da Bênção, Beraca, e louvaram ao Eterno. Por isso o lugar recebeu o nome de Vale da Bênção. Em seguida, Josafá levou todos os homens de Judá de volta para Jerusalém, numa grande festa, pois todos estavam alegres. O Eterno tinha concedido uma vitória espetacular sobre os inimigos. Assim que entraram em Jerusalém, foram ao templo do Eterno, ao som de toda espécie de instrumentos. Quando os povos vizinhos souberam que o Eterno tinha derrotado os inimigos de Israel, ficaram aterrorizados. Durante o restante do reinado de Josafá, não se ouviu mais falar deles e a nação viveu em paz. Assim foi o reinado de Josafá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Ele seguiu os passos de seu pai Asa, sem se desviar, e agradou ao Eterno. Contudo, não eliminou os altares ligados às orgias religiosas. O povo também não se dedicou inteiramente ao Deus de seus antepassados. De seus antepassados. O restante da vida de Josafá, desde a infância até a velhice, está tudo registrado nas memórias de Jeú, filho de Anani, que foram incluídas nas crônicas dos reis de Israel. No final da sua vida, Josafá cometeu um grande erro. Fez um acordo comercial com Acasias, rei de Israel. Associou-se com ele para a construção de navios em Ezion-Geber e o comércio com Tarsis. Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, por ter se aliado a Acasias. O Eterno destruiu o seu trabalho. Assim, os navios naufragaram e não puderam dar continuidade ao comércio com Tarsis. Segundo Crônicas, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Jeorão o sucedeu. Os irmãos de Jeorão foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes deu muito presentes, prata, ouro, objetos de valor e cidades fortificadas em Judá. Mas Jeorão era o filho mais velho, por isso Josafá lhe deu o reino de Judá. Quando sucedeu seu pai e assumiu o controle do reino, Jeorão mandou matar todos os irmãos e alguns oficiais do governo. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 8 anos. Ele seguiu os passos dos reis de Israel e se associou por casamento à dinastia de Acabe. Ele agiu mal diante do Eterno. Apesar disso, por causa da aliança com Davi, o Eterno não se dispôs a destruir os descendentes de Davi. Afinal, ele tinha prometido manter uma chama acesa para Davi e seus descendentes. Durante o reinado de Jeorão, Edom se rebelou contra o domínio de Judá e proclamou seu próprio rei. Jeorão reagiu imediatamente, partindo com seus oficiais e carros de guerra. Os edomitas os cercaram, mas durante a noite, Jeorão os atacou com seus carros de guerra e os derrotou. Até hoje, Edom se revolta contra Judá. Na época, até mesmo Líbina se rebelou. A razão disso era clara. Jeorão havia abandonado o Eterno.
o Deus de seus antepassados. Jeorão chegou ao ponto de construir altares a deuses pagãos nos montes de Judá e levou o povo de Jerusalém a se desviar de Deus, bem como toda a população de Judá. Certo dia, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, em que se lia: do Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, uma mensagem. Já que você não seguiu os caminhos de seu pai, Josafá, e de seu avô Asa, rei de Judá, mas preferiu imitar os reis de Israel ao norte, fazendo Jerusalém e Judá se desviarem de Deus e seguirem a idolatria de Acabe e sua família, matando seus irmãos, todos eles melhores que você, o Eterno castigará seu povo com uma terrível peste, que também atingirá suas mulheres, seus filhos e suas posses. Você ficará gravemente enfermo, terá uma doença no intestino, dolorosa e humilhante. O castigo começou com uma invasão. O Eterno incitou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes a atacar Jeorão. Eles chegaram até a fronteira de Judá, invadiram o território, saquearam todos os bens do palácio, levaram até mesmo as mulheres e as crianças. Mas Acasias, um dos filhos, foi deixado. Depois, Jeorão ficou gravemente enfermo. Passados 2 anos, sua incontinência era total e ele morreu atormentado por dores terríveis. O povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como era costume. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ninguém derramou uma lágrima sequer por causa da morte dele. Foi, na verdade, um alívio para todos. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei, em seu lugar, porque os invasores que vieram do deserto com os árabes haviam matado todos os outros filhos. Assim, Acasias, filho do rei Jeorão, rei de Judá, foi proclamado rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, mas reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia e era neta de Onri. Ele viveu e governou nos moldes da dinastia de Acabe. Sua mãe dava a ele os piores conselhos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois tinha afinidade com a família de Acabe, tanto por casamento quanto pelas práticas pecaminosas. Depois da morte de seu pai, ele passou a seguir os conselhos da família de Acabe e fazia o que eles ensinavam. Aliou-se a Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, para lutar contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Ferido pelos arameus, Jorão voltou para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramá, na guerra contra o rei da Síria. Acasias foi visitar Jorão em Jezreel. A visita de Acasias a Jorão serviu para sua ruína, de acordo com a vontade de Deus. Quando Acasias chegou a Jezreel, ele e Jorão se encontraram com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Eterno já tinha autorizado destruir a dinastia de Acabe. Jeú, que já tinha começado a eliminar a dinastia de Acabe, encontrou os capitães de Judá e os sobrinhos de Acasias, que faziam parte da delegação do rei, e os executou sumariamente. Depois mandou seus oficiais à procura de Acasias. Eles o encontraram escondido em Samaria. Ele foi capturado e levado de volta a Jeú, que o matou. Mas seu corpo não foi abandonado. Por respeito a seu avô Josafá, conhecido por ter buscado o Eterno com sinceridade, deram-lhe um enterro digno, mas não ficou ninguém da família de Acasias que pudesse sucedê-lo no trono. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho havia morrido, ela assumiu o comando. Para início de conversa, mandou matar toda a família real. Jeozeba, filha do rei Jeorão, escondeu Joás, um dos filhos de Acasias, marcados para morrer. Ela o escondeu, junto com sua ama, da rainha Atalia, num quarto secreto. Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmão de Acasias e mulher do sacerdote Joiada, poupou a vida de Joás do massacre de Atalia. Ele ficou com ela 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, sem saber de nada, Atalia governava a nação.
Somente até aí, fique conosco, até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.